as plantas não são muito eficientes na extração de minerais e água do solo. Enquanto os sistemas de raízes possam parecer extensos a olho nu, para os padrões microscópicos os pelos das raízes são poucos e dispersos. Então, centenas de milhões de anos atrás, as plantas fizeram um trato com organismos especiais chamados fungos. As plantas aceitaram a invasão dos fungos, que estendiam 1000 vezes mais seus sistemas de raízes. Os fungos absorviam minerais do solo e passavam esses minerais para as plantas. Mas trato é trato. Em troca, as plantas forneciam aos fungos alimentos orgânicos, que os fungos não sabiam fabricar sozinhos. Parecia a combinação perfeita, só que havia um problema. Nem as plantas, nem os fungos podiam capturar um dos principais nutrientes necessários ao crescimento. E esse elemento é o nitrogênio. Existe uma grande reserva de nitrogênio na atmosfera, mas o nitrogênio é uma molécula obstinada. Os átomos da molécula estão firmemente ligados e nem a planta nem os fungos têm energia suficiente para partir a molécula e transformá-la em nutrientes. Entra em cena a mecânica do solo. Bactérias chamadas fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias são criaturas unicelulares fantásticas, capazes de absorver o nitrogênio do ar. Quebrá-lo. E usá-lo para seu próprio crescimento. Os fungos podiam, então, assimilar o nitrogênio, banqueteando-se no lixo das bactérias. Ou nas próprias bactérias. Mas enquanto os fungos e as plantas dependiam dessas bactérias para o fornecimento de nitrogênio, não podiam crescer mais depressa do que o fornecimento de nitrogênio pelas bactérias. A estratégia, então, era conseguir nitrogênio adicional de outra fonte. E essa outra fonte era o humus, um depósito de nutrientes de nitrogênio aprisionados nas plantas mortas. Mas como as plantas mortas não liberam prontamente as chaves do depósito, as plantas vivas e os fungos precisaram convocar toda uma classe de criaturas chamadas decompositores. Os decompositores são os agentes funerários do mundo das bactérias e dos fungos. Esses organismos especializados são capazes de decompor o humus e liberar os nutrientes do nitrogênio preso no humus. Agora, os fungos e as raízes recebem uma ampla e confiável ração de nitrogênio. Agora podemos voltar atrás e ver como o nitrogênio e outros minerais passam do humus aos decompositores. As plantas vivas e de volta ao humus. Sozinhos, os processadores do solo liberariam os nutrientes do humus depressa demais para o uso pelas plantas. O solo proporciona a solução ideal. Libera lentamente cápsulas de alimentos minerais feitas com uma combinação de partículas de sedimento e barro, cercando um pequeno punhado de humus. Veja como funciona. Quando os micro-organismos comem humus, liberam um tipo de açúcar. O açúcar cola partículas minúsculas de sedimento e barro, às vezes formando uma cápsula, aprisionando o humus. Essas cápsulas contêm pequenas aberturas que permitem aos fungos e às plantas, mais cedo ou mais tarde, penetrar e ter acesso aos minerais. Por meio de descargas elétricas, os minerais passam da cápsula para os fungos ou raízes. Mais micro-organismos significa mais cola. E mais cola significa mais cápsulas com bilhões de micro-organismos formando uma colherada de solo. E incontáveis números colam hectares de terra superficial. Um tumulto incrível de atividades faz a manutenção do solo. Caçadores blindados de alimentos percorrem o solo e mascam a matéria da planta morta. As minhocas aguardam sua vez para consumir os fragmentos. E passam seu descarte aos fungos e às bactérias. Para que a população desses micro-organismos não fique descontrolada, pequenos predadores os caçam e devoram. E à semelhança de tubarões famintos, criaturas unicelulares de todos os tipos devoram bactérias incessantemente.